Olá, continuando nossa aula então de teoria atômico-molecular, agora a gente vai falar um pouquinho sobre massa atômica. Veja, aqui eu tenho alguns elementos para a gente achar a massa atômica na tabela periódica. Olha só, quando você for consultar a tabela periódica, muita atenção na hora de observar, né, os elementos da tabela periódica. Sempre procure primeiro a legenda. Toda tabela periódica tem que ter uma legenda, a sua vai ter também, né? Nessa minha tabela periódica aqui, ó, aqui está a legenda da minha tabela periódica. Qual a importância da legenda? Na legenda, você tem a posição de todas as informações importantes sobre cada elemento químico. Veja, no nosso caso, em cima eu tenho o número atômico, no meio o símbolo, logo abaixo o nome e logo abaixo o que ele chama aqui de peso atômico, que é o mesmo que massa atômica. Portanto, ó, eu quero a massa atômica do elemento químico ferro. Consultando na tabela periódica, é importante que você tenha uma tabela periódica em mãos, tá? Arruma uma tabela periódica, fica com ela sempre em mãos. A gente vai usar durante o curso inteirinho de cálculos químicos. Para aqui, para o ferro, temos a massa atômica dele 55,8. Então, vou colocar aqui, ó, 56 unidades de massa atômica. É comum a gente arredondar para 56. Para o potássio, tabela periódica, família 1A, está aqui o potássio, massa atômica dele é 39 unidades de massa atômica. Aqui, ó, eu tenho a massa atômica do ânion cloreto. Veja, o ânion cloreto é formado pelo ganho de um elétron. Mas ganhar ou perder elétrons não faz diferença para a massa. Por quê? Porque o elétron tem massa desprezível, né? Então, lá na tabela periódica, na família 7A, o cloro tem massa atômica 35,5. Lembra que a gente fez o cálculo da massa atômica dele na aula passada? Então, aqui, ó, 35,5 unidades de massa atômica. É muito fácil a gente determinar também a massa de uma molécula. Olha, aqui eu tenho a massa da molécula de ácido sulfúrico. São 2 átomos de hidrogênios mais um átomo de enxofre mais 4 átomos de oxigênios. Na tabela periódica, consulta, o hidrogênio tem massa atômica 1, o enxofre 32, o oxigênio 16. Se você somar 2 vezes 1, 2, 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16 vai dar 64, somou tudo vai dar 98 unidades de massa atômica. Significa que uma molécula de ácido sulfúrico tem a massa equivalente a 98 bloquinhos daqueles do carbono 12 que a gente estabeleceu na aula passada como sendo padrão para a medida da massa de átomos. Lembra? Aqui, ó, para o ácido fosfórico a mesma coisa. São 3 átomos de hidrogênios mais um átomo de fósforo mais 4 átomos de oxigênios. O hidrogênio é 1, o fósforo é 31, é só consultar a tabela periódica, e o oxigênio é 16. Somando aqui, coincidentemente, acabou que eu escolhi 2 exemplos aleatórios que deram a mesma massa atômica, aqui vai dar 98 unidades de massa atômica. Na lista de exercícios que está em anexo nesse curso, eu tenho a primeira questão da lista, é para você calcular a massa atômica de algumas espécies químicas que nós temos lá. Resolva a questão que é importante. Ela vai aparecer resolvida também ao longo desse curso, certo? Bom, aqui, ó, eu preciso calcular a massa atômica, olha só, nessa questão é para a gente fazer o cálculo da massa atômica de um determinado elemento químico. Deixa eu ler enunciado para a gente entender, ó. O elemento químico neônio, ó, está falando do elemento químico neônio, apresenta-se na natureza com a seguinte composição isotópica. Ó, existem 3 isótopos para o elemento químico neônio. Um de número de massa 20, um de número de massa 21 e um de número de massa 22. O elemento químico de número de massa 20, o átomo de número de massa 20, ele é responsável por 90% de todos os átomos de neônio na natureza. O isótopo 21, 0,27%. E o isótopo 22, 9,73%. Esses dados são obtidos através de um equipamento chamado espectrômetro de massa. Nas próximas aulas vai ter uma aula que eu vou ensinar para você como funciona o espectrômetro de massa,
porque tem algumas questões de vestibulares, principalmente mais atuais, que têm cobrado isso como uma questão que caiu na FUVEST 2019. Eu tenho ela resolvida no curso, você vai ver a resolução dela. Considerando-se as massas atômicas dos isótopos como sendo praticamente iguais aos seus números de massa, pede-se calcular a massa atômica do elemento químico neônio. Então, veja, para que eu possa calcular a massa atômica do elemento químico neônio, como são 3 isótopos, nós vamos somar 3 termos. O primeiro termo vai ser o número de massa dele, que é 20, vezes a porcentagem desse isótopo na natureza, que é 90%. Isso mais. Agora vem a contribuição do segundo isótopo. Número de massa dele, que é 21, vezes a porcentagem dele na natureza, que é 0,27%. Isso mais a contribuição do terceiro isótopo, que é o número de massa dele, 22, vezes a porcentagem dele na natureza, que é 9,73%. O resultado dessa conta vai ser a massa atômica do neônio, que é o valor que vem na tabela periódica. Olha só, se você fizer esses cálculos por partes, essa conta aqui primeiro, ó, ela vai dar 20 vezes 0,9, vai dar 18, certo? Esse cálculo aqui, ó, vai dar 0,0567. E esse cálculo aqui, ele vai dar 2,140. Se você somar todos esses 3 termos, você vai obter um resultado 20,196 unidades de massa atômica. Olha só, é exatamente esse valor aqui, ó, 20,196, que é o valor que vem na tabela periódica como sendo a massa atômica do elemento químico neônio, ok? Então é importantíssimo que você saiba calcular a massa atômica. Na nossa lista existem várias questões sobre esse assunto, certo? Então eu vou parar por aqui, tem algumas questões para a gente resolver e depois eu continuo com a teoria da teoria atômico-molecular, ok? Abraço, até a próxima aula.